Boa noite. Vamos continuar nosso estudo do Evangelho de Mateus. Encerramos uma passagem a semana passada. Vamos iniciar uma passagem nova, então, uma sequência de versículos, né? A perícopa ou perícope, tanto faz, mas uma sequência de versículos relacionados. Eu queria antes fazer uma observação. Certa ocasião, quando eu falei sobre a estrutura do Evangelho de Mateus, eu falei de uma peculiaridade deste livro propriamente dito, né? Até a semana passada eu comentei algumas coisas, acho que foi semana passada, comentei algumas diferenças entre os versículos distintos, né? Os livros distintos. Então, cada livro de narrativa, de exposição do pensamento de Jesus tem a sua peculiaridade, sua especificidade. O livro de Mateus, ele tem uma característica bacana, e talvez por isso ele seja tão didático, né? Que é a alternância entre discurso e ação. Discurso e ação. Todo livro é assim, né? Então, vê uma sequência de versículos, de passagens, de perícopas, de Jesus agindo. Jesus cura, Jesus multiplica pães, Jesus agindo. Aí, na sequência, Jesus engata um discurso e vem uma sequência de versículos e passagens só em cima do discurso de Jesus. Nós estamos numa fase, numa etapa do estudo, em que nós estamos analisando já há alguns meses e vamos continuar ainda algum tempo analisando um discurso de Jesus, né? E isso começa, vocês vão se lembrar bem, começa isso lá na cura, no início da cura do cego, mudo, endemoniado. Então é uma ação, né? Jesus cura, estende as mãos, cura, é ação. E aí ele engata na sequência um discurso. Primeiro voltado para a multidão, depois ele se dirige aos antagonistas, né? Ele se volta para os fariseus. Agora, de um modo geral, para os dois grupos, ele vai continuar uma sequência de discurso. O título dessa passagem, na tradução do Haroldo Dutra, aliás, eu vou pedir para minha mãe me entregar, né? Pega lá para mim, por favor, mãe. Porque hoje eu vou precisar ler a passagem toda, né? A sequência, o Haroldo intitulou ela como a árvore e seus frutos. É o título que ele deu para a sequência. São poucos versículos, né? São 5 versículos só. É uma passagem mais curta. Hoje antes da gente estudar o versículo de hoje, eu vou ter que ler essa passagem. Por que eu vou ler essa passagem? Para a gente enfatizar alguma coisa que eu já mencionei nas reuniões anteriores, nos episódios anteriores, sobre o cerne, o núcleo de todo o discurso de Jesus. Falei semana anterior, vou repetir hoje. Se vocês me perguntarem, Aloysio, qual que é o tema desse discurso de Jesus, dessa palestra de Jesus? Jesus está elaborando, proferindo um discurso sobre a palavra. A palavra central de todo discurso é palavra, é o verbo, né? Ele está tocando nessa questão desde que a gente começou a análise desse discurso, e ele vai continuar nessa linha de análise na próxima passagem todinha, tá bom? Mas antes de ler a passagem, antes de apresentar o versículo de hoje, aprofundar na nova etapa de estudo que a gente está se propondo, eu queria voltar um pouquinho no versículo anterior. Né? A Adriana faltou, algumas pessoas faltaram. Eu queria voltar um pouquinho no versículo anterior. Por quê? O pessoal me questionou, algumas pessoas mandaram mensagens no inbox, né, da fanpage do Mildinho lá no Facebook, nos comentários do vídeo, sobre o termo Espírito Santo, né? Esse termo talvez o tema mais discutido em teologia bíblica que se tem notícia. E o Emmanuel, ele faz uma nota de rodapé, lá no livro Paulo Estevão, definindo de forma bem concisa o que seria o Espírito Santo. Aí o pessoal falou assim, poxa, você afirmou uma coisa, mas o Emmanuel está dizendo outra. Não,
O Emmanuel não está dizendo outra coisa e nem eu estou contradizendo o Emmanuel. Nós vamos tentar esclarecer isso primeiro. E é bom esclarecer isso porque vai ser a deixa, vai ser um bom pano de fundo para o que a gente vai estar comentando no versículo de hoje e os próximos que virão. Sobre o lance do Espírito Santo, né? Pneuma, né? Espírito, e agion, santo, em grego. O Emmanuel, lá no livro Paulo e Estevão, ele começa a narrar uma passagem relacionada à igreja de Antioquia. Uma igreja que ficou notável assim na memória, na história do cristianismo nascente, por conta dos seus fenômenos mediúnicos. Os fenômenos mediúnicos na igreja de Antioquia eram uma coisa assim, impressionante, né? Fenômeno de voz direta, né? Os processos de passividade psicofônica, as comunicações, as curas. Antioquia era um oásis de intercâmbio entre o plano físico e o mundo espiritual. E há um momento em que o Emmanuel ele vai narrar isso no capítulo 4, já na segunda parte. O capítulo 4 intitulado Primeiros Labores Apostólicos. E ele diz assim: numerosos irmãos profetizavam animados do Espírito Santo. Sobre essas manifestações mediúnicas em Antioquia, né, seu Murilo? Elas eram impressionantes. Aí ele pega e afirma que numerosos irmãos profetizavam animados pelo Espírito Santo. Lá na edição da FEB, que é a edição do livro Paulo Estevão, o editor pôs uma notinha e puxou para o comentário que o Emmanuel faz. Um comentário do autor, uma nota do autor, não é da editora. Lá embaixo, na notinha, o Emmanuel diz assim: ninguém deverá ignorar que Espírito Santo designa a legião dos espíritos santificados na luz e no amor, que cooperam com Cristo desde os primeiros tempos da humanidade. Essa é a nota do Emmanuel. Aí, na sequência da narrativa, ele fecha o relato dele, a narrativa sobre as manifestações mediúnicas, falando de um médium específico de Antioquia, que era o Ágabo. Foi aí que Ágabo, grande e inspirado pelas forças do plano superior, recebeu a mensagem referente às tristes provações de que Jerusalém seria vítima. Bom, o pessoal falou assim, quando você foi falar de Espírito Santo, acho que no episódio 149 ou 148, eu não me lembro bem, você disse que Espírito Santo é a força da providência divina, a atuação, a ação de Deus interferindo, coordenando, organizando, conduzindo, socorrendo a experiência humana. Sim, eu afirmei isso. E isso é Espírito Santo. Ah, mas você disse isso, o Emmanuel está dizendo outra coisa. Você disse que é ação de Deus, inclusive se manifestando por meio do fluido cósmico universal, socorrendo, amparando. É a providência divina manifesta, conduzindo as almas. Isso é Espírito Santo. Mas o Emmanuel está dizendo que é a pleiade, a reunião de espíritos superiores que apoiam Jesus no governo da terra. Sim, isso é Espírito Santo. A questão é que aqui no miudinho, para poder montar os estudos, a gente lança a mão de uma técnica judaica do século I, que remonta principalmente ao século I, que é o século em que Jesus atravessou a existência material, que é o chamado Midrash. O que é o Midrash? O Midrash é basicamente um cruzamento de dados, de referências cruzadas. Quando você vai trabalhar uma temática nessa técnica rabínica dos mestres, dos rabinos, do início da nossa era, no século I, século II, quando você vai lançar a mão de um Midrash sobre um tema,
seria uma pesquisa, né? Midrash, pesquisa, estudo, você tem que cruzar referências. Então, aquele tema não aparece em um único livro da Bíblia. Ele é recorrente, com certeza ele vai passar a aparecer em vários outros livros da Bíblia. O que você tem que fazer para entender esse tema de uma forma panorâmica, ampla, encorpada? Você tem que pegar todas as ocorrências desse termo, cruzar os dados e elaborar um discurso síntese. Entenderam? Vocês já repararam que quando a gente pega uma palavrinha do versículo, eu venho na sequência e cito como aquele tema daquela palavrinha é abordado em vários livros de vários autores da literatura espírita? Isso é Midrash. É como a gente estuda. É a técnica, é a metodologia. Não tem ocorrências, pode recorrer aí, está registrado, né? 100 e tantos episódios, mais de 150 episódios. Não tem ocorrência aqui de eu chegar e falar, olha, sobre esse assunto, o autor fala isso nessa obra. Não. A gente sempre cruza dados. O que a equipe, o pessoal que me ajuda a preparar o Mildinho faz é Midrash, né? É uma festa americana, cada um leva um pratinho, não é assim? Então a Candice chega com uma indicação de leitura tal, o Rogério chega com outra, o André com outra, né? O Paulo André com outra, aí a Ila chega com outra, o Arthur Valadares com outra. A gente pega aquilo tudo e faz o Midrash. É como se cada trechinho desse fosse uma pérola, é a Harizá, né? O pessoal até fala muito a capa do livro do Haroldo Dutra, né? Sobre parábolas, sepérolas, ninguém sabe a origem daquilo. É a Harizá, é o colar de pérolas. Você pega várias pérolas, reunidas elas formam o quê? Um colar. E por que é o colar? Por que põe no pescoço? Porque é o membro por excelência do Evangelho. O pescoço é o que está equidistante entre o cérebro e o coração. É ali que tem que estar o ensinamento. Na aliança de intelecto e sentimento. Tá? Isso é Midrash. Quando a gente... Oi, fala, Euridice, perdão. Isso. Kardec, ele fez isso. Um controle, né? Um controle de qualidade dele era o Midrash. Detalhe, de forma consciente, Kardec era um hebraísta, ele estudava a cultura hebraica. E o que ele chama um controle, né, do ensinamento, um controle universal do ensinamento dos espíritos, Kardec fala. Quando ele tinha um tema, sei lá, o egoísmo, ele ia trabalhar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, ele pegava psicografias, mensagens psicografadas por médiuns diferentes, em cidades diferentes, às vezes em países diferentes, na Argélia, na Bélgica, pegava essas mensagens e cruzava dados. Aí, dentre aquelas mensagens, ele escolhia aquela que era capaz de sintetizar os ensinamentos contidos naquelas várias mensagens. Isso é Midrash. Bom, isso, com normas técnicas e tudo mais, Adriano. Exatamente. Bom, quando nós fomos tecer comentários sobre o conceito de Espírito Santo, em reuniões passadas, é óbvio, agora está na moda falar, óbvio, né? Que eu não ia pegar uma única declaração, um único comentário do Emmanuel sobre o termo. Eu ia pegar tudo que esse autor, Emmanuel, falou sobre o assunto, em outras obras, em outros livros. Cruzar as referências e chegar a um conceito síntese. Tá certo? Foi por isso que nós chegamos, por exemplo, eu lembro, acho que foi o Arthur que mencionou, falou, olha, vai lá no Consolador, na questão 303, lá ele fala de uma maneira bem ampla sobre o Espírito Santo. E explica melhor, né? Porque no Paulo Estevão ele faz uma notinha. Lá no Consolador é muito mais amplo. Então, na questão 303, o livro Consolador,
é perguntada para o Emmanuel, eu vou repetir, gente, eu já estudei isso aqui com vocês, mas nós vamos voltar nisso. É perguntado para ele assim: qual o sentido do ensinamento evangélico? Abre aspas. Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo. A gente estudou isso nos versículos anteriores, não foi? Aí o Emmanuel pega e diz assim: a aquisição do conhecimento espiritual com a perfeita noção de vossos deveres desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino que se encontra no âmago de todas as criaturas. Pausa. Centelha é fagulha, é chama, é a chaminha pequena, sabe? A faísca, é a centelha. É como se a centelha fosse para a tocha ou para a fogueira o que a semente é para a árvore. Daquela semente surgirá a árvore. Daquela centelha surgirá um incêndio, uma fogueira, uma tocha. Por isso que lá na música, Arvorar, no livro Morro Alto, no disco do livro Morro Alto, no verso eu falo: arvorar, a semente, a centelha e o fulgor. A centelha, a semente, a centelha e o fulgor. Fulgor é a luz, é a chama. A Emmanuel está dizendo que é a centelha do Espírito Divino. Espírito Divino, Espírito Santo. Onde ele vai dizer que está essa centelha? No âmago de todas as criaturas, dentro. Opa! Aqui dá a impressão de que o autor está se contradizendo, porque lá no Paulo Estevam ele fala que o Espírito Divino, ou Espírito Santo, é a pleiade de espíritos que ajudam Jesus a governar, o orbe. E aqui ele está dizendo que a centelha divina é o Espírito de Deus, em forma de chama, que habita a intimidade de cada criatura. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Ou as duas coisas são a mesma coisa? Quando o Emmanuel faz essa nota de rodapé, para dizer que o Espírito Santo se manifestava por meio dos profetas e dos médiuns de Antioquia, as pessoas ficam com a ideia de que essa pleiade de espíritos angélicos desciam, se materializavam, chegavam do lado do ágabo e ficava soprando no ouvidinho dele. Papapá, papapá, papapá. É uma visão muito exígua da manifestação desses espíritos. Gente, esses espíritos, eles não têm forma humana mais. Eles não têm forma humana mais. O que eles são? Fulgor. Chama. Porque aquela centelha, aquela semente de luz que tinha neles quando eles eram homens, inflamou-se, encandeceu-se e todo o corpo virou luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Então eles não têm mais boca, sabe? Eles não têm mãozinha para escrever. Essa relação deles, quando eles querem se manifestar com o aparelho mediúnico, não é uma relação mecânica tal qual a gente entende no plano físico. Não é. Eles falam com a individualidade por meio da chama interior. Luz fala através de luz. A voz que o ágabo ouvia e exteriorizava, ela não vinha de fora, ela vinha de dentro.
o Espírito Santo não se manifestava fora dele. Ele se manifestava dentro dele. Entenderam? Vamos continuar a ler, que é um pouco mais complexo. Vamos lá. O Emmanuel falando. Nesse instante, descerra-se à nossa visão profunda o santuário da luz de Deus dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Os ideais de responsabilidade perante a vida, que tornaram essas criaturas anjos, eles potencialmente vibram também dentro de nós. Um espírito desse é o amor manifesto, é o amor se expressando, é o amor em forma de luz. Mas o amor também se manifesta dentro de mim. É como se eu tivesse um rádio comunicador dentro de mim, internamente. Quando eles falam por meio do amor que mora em mim. O amor deles fala através do amor que vibra em mim. Tanto é que essa manifestação só se dá quando eu estou amando. Quando eu estou em paz, sereno, tranquilo. Quando a chaminha, a fagulha, a centelha está fulgurando dentro de mim. Caso contrário, na mesma sintonia. Estar na mesma sintonia é quando a grande fogueira fala através da chaminha. É quando a tocha fala por meio do palitinho de fósforo. Exatamente. Quando a gente tem esses momentos que a gente diz inspirados, iluminados, seu Adelmo, é a pleiade de espíritos superiores se manifestando por meio de nós. Essa é a primeira parte da explicação, que ela vai além disso. Sabe por quê? O que caracteriza o anjo em termos de evolução? A perda voluntária de livre-arbítrio. Opa, espera aí, Luiz. Mas todos os espíritos não têm livre-arbítrio? Não. Existem os espíritos ainda na fase animal, e previamente a isso, em estágios ainda mais inferiores, entre aspas, à natureza, né, o vegetal, o princípio vital ainda se manifestando, em que o que governa é o instinto, o guia perfeito, ainda está sobre a rédea completa, o controle completo de Deus. Quando chega na fase hominal, é livre-arbítrio. Aí solta a rédea, aí é uma besteira atrás da outra, né? Só faz besteira, porque tá com a rédea solta, tá livre. Você deu a chave de casa e a chave do carro para o seu filho adolescente e fala, a responsabilidade é sua. É porque a regra com Deus é, você aprende fazendo. Vai aprender fazendo, dando burrada. E assim, vai até a angelitude. Quando chega na angelitude, é quando o ser abre mão do livre-arbítrio voluntariamente. Então, o seu último gesto de liberdade plena é escolher não ter mais livre-arbítrio. É escolher novamente só fazer o que for vontade de Deus. Olha, a manifestação do Espírito Santo não é a vontade dos espíritos superiores que assessoram Jesus, nem a vontade de Jesus, porque Jesus e os espíritos superiores abriram mão da própria vontade. Agora, eles só fazem a vontade de Deus.
Não sou... Olha só como é que funciona. O espírito superior, né? Não eu falei ia pegar mal porque os outros... Não eu, Aloísio. Eu, o espírito superior, o eu lírico. Digo assim, não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Eu faço o que o Cristo fala para eu fazer dentro de mim. Eu escuto ele dizer por dentro. Certo? Enquanto o Cristo que fala dentro de mim diz assim, eu e o Pai somos um. Entenderam como é que funciona o processo? Então, quando eu sinto uma vontade danada de pegar aquele menino que está na rua, dar um cobertor para ele, um caldo quente, dar um beijo na testa dele e falar assim, conta comigo, amiguinho. Aquele impulso, aquele sentimento que moveu ao bom gesto, é linguagem inarticulada, é o logos dos Cristos em forma de fagulha, de centelha dentro de mim. Certo? Mas o logos, a palavra santa desse Espírito coletivo, que é o Espírito Santo, não é a vontade deles, é a vontade de Deus. Então aquela voz íntima dizendo, vai lá, socorre, vai lá, ampara, é quem dizendo, em última instância? Deus. É a vontade de Deus, é a providência divina se manifestando por mim. Daí o Emmanuel fechar dizendo assim, enquanto o homem se desvia ou fraqueja, quando vem a voz íntima e ele não obedece, não ouve, contraria ela, faz o inverso do que ela está dizendo. Distante dessa iluminação, quando ele contraria a voz íntima, o que acontece com a fagulha, a centelha? Vira uma brasinha insignificante. Aí, por dentro, vira escuridão. A chama diminui. Seu erro justifica-se, de alguma sorte, pela ignorância ou pela cegueira. Essa escuridão íntima, para alguém que não conhece o Evangelho, que não sabe nada sobre espiritualidade, tem justificativa. E tem justificativa é Deus dizendo, releva. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, o sujeito sabe, ele já ouviu falar em Evangelho, ele já teve 5 minutos de preleição, teve 5 minutos de preleição evangélica. Quem fala isso é André Luiz, se não me falha a memória, no livro Ideal Espírita, que 5 minutos de evangelho é o suficiente. Olha só, 5 minutos. Alguém que acompanhou todos os episódios até esse, que é o 150, 151, cada episódio tem 1h15, tá no sal, e tarde demais que não adianta desassistir, já assistiu. Sabe? Acabou, Sadel. Acabou. 5 minutos, André Luiz fala. Olha o que o Emmanuel vai dizer. Guardando no coração e no raciocínio, o logos. Logos é razão e é coração. É o pensamento e é o sentimento. Essa significa o pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado não é cometido externamente, ele é cometido internamente. Deus, por meio do fluido cósmico universal, porque a comunicação dos Cristos com Deus se dá por meio do fluido cósmico universal. Ah, é, Luísio? Como é que é? Sei lá. Não tenho a menor ideia como é que funciona esse negócio. Isso não é papo pro meu bico, gente. Né? Não vou me meter nisso não, isso é coisa de Cristo. Mas eu sei que é assim. Sou que nem o Chicó, só que um Chicó que não mente. Né? Não sei, só sei que foi assim.
E aí, Deus fala com esses cristos por meio do fluido cósmico universal. Eles irradiam, eles vibram, porque eles não falam. Eles vibram. Eles vibram, e quem aqui embaixo, cá embaixo, tiver com a chaminha acesa, vai sentir, captar a vibração. Essa vibração vai se manifestar intimamente em forma de sentimento. Sentimento vira ideia, ideia vira palavra e ação. Aí eu me manifesto. Entenderam como é que funciona? É assim que o Espírito Santo se manifesta. É isso. E aí, mano? Oi? Isso. Olha, nós vamos chegar lá, Euridice. Nós vamos falar delas aqui. Então, olha só que coisa louca que é isso, gente. Quando o Espírito Santo de Deus se manifesta por meio do Espírito Santo dos Cristos, quando o Pai se manifesta através dos filhos primogênitos, e eles vibram, irradiam luz, irradiam amor, quem cá embaixo não captar, cometeu pecado. Quem cá embaixo não assimilar e não vibrar junto, já pecou. Só que o grau de pecado é proporcional ao grau de conhecimento que tinha. Poxa, você sabia dessas coisas. Por que você não estava vibrando na mesma sintonia? Ah, aquele lá não sabia de nada. É compreensível que ele não vibrasse. Aí nós vamos chegar lá em Antioquia. Entendeu o que o Emmanuel está dizendo sobre o pecado contra o Espírito Santo? Pecado contra o Espírito Santo é ignorar, é negligenciar, é menosprezar a manifestação desse Espírito Santo, da vontade de Deus, que passa primeiro pelos Espíritos Celestes e se irradia por toda a vida. Quando, Aloísio? Todo o tempo. Deus não para de pensar. Esses espíritos não dormem. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Frase de Jesus. Em que ocasião que o Espírito Santo se manifesta, Luiz? Todo o tempo. Todo o tempo o Espírito Santo está se manifestando. O que não acontece todo o tempo é ter um dito cujo na terra que capta e se expressa, ou melhor, e deixa que Deus se expresse por ele. E isso não acontece o tempo todo. Como diz o Chico, o telefone toca de lá para cá. O que não acontece é de alguém atender. Isso, aliás, o que não acontece todo o tempo. Acontece aqui e ali, mas não o tempo todo. No mundo ditoso, o tempo todo os encarnados estarão reproduzindo o amor de Deus, que derrama da luz desses espíritos superiores. Certo? Aí nós voltamos para Paulo Estevão. O que é que vai acontecer lá no Paulo Estevão? Vai ter os fenômenos de voz direta. Olha que curioso. Segunda parte, capítulo 1, rumo ao deserto. Olha, tem uma reunião, mas não vai acontecer em Antioquia, que vai acontecer em Jerusalém. Tem uma reunião para se decidir, para se discutir a primeira viagem de Paulo com Barnabé para a peregrinação, divulgando o Evangelho e angariando fundos para a manutenção da igreja de Jerusalém. O Paulo tem essa inspiração, fala com Barnabé, Barnabé fica entusiasmadíssimo, e o Barnabé, como ele seria o chefe da expedição, na primeira viagem o chefe era Barnabé, Paulo era um coadjuvante, depois toma a frente, né? E aí o Espírito Santo se manifesta na reunião. Ali mesmo, o discípulo de Simão, que é Barnabé, recebeu a aquiescência irrestrita
Todo mundo concordou com a viagem. E no instante das preces, no instante da prece, as centelhas todas acesas internamente. A voz do Espírito Santo se fez ouvir no ambiente de simplicidade. O inocente, o ingênuo no estudo de espiritualidade profunda, vai imaginar que o Espírito Santo é uma pessoa, é alguém, é um sujeito que desceu, apareceu ali e falou. Santa ingenuidade, Batman. Não é assim que funciona. Deus se expressa, os espíritos angelicais prepostos do Cristo sentem o que Deus sentiu. Eles se manifestam por meio da intimidade daquela assembleia que estava em prece. Essa assembleia oferece fluido animal, ectoplasma, fluido mais material, mais denso, para a manifestação. Materializava-se uma garganta, era o fenômeno de voz direta, uma garganta mesmo. O Emmanuel chama de estrutura vocal. E essa estrutura vocal falava a ideia primeira. Isso acontecia, olha que coisa, todo mundo pensa assim, por que não era mais fácil pegar o ágabo, por exemplo, e ter uma comunicação psicofônica? Não era mais fácil. Esses espíritos são de uma hierarquia tal que não tinha médium encarnado que pudesse oferecer o aparelho para eles. Então, a espiritualidade tinha que recolher, em momento de prece, a expressão de fluido animal desses encarnados, materializar, moldar, esculpir um aparelho vocal e esse aparelho vocal falar o que o sentimento dizia. Olha, aquela voz que eles ouviam, quando falava a voz do Espírito Santo, não era a voz de Jesus. Esse Espírito não tem voz, gente. Acorda, menino! Esse Espírito não tem voz. Eles não têm voz. Eles não têm boca, eles não têm língua. Eles só têm luz. Luz fala. Do jeito que a gente... A resposta é padrão, né? Não como entendeis, né? Lá quando pergunta se os espíritos têm sexo. Os espíritos têm sexo? Não como entendeis. Os espíritos superiores têm voz? Não como entendeis. E aí o Emmanuel, ele vai relatar. A voz do Espírito Santo se fez ouvir no ambiente de simplicidade pura. Tá certo? Voltando um pouquinho no Paulo Estevão, lá no capítulo 1, Rumo ao Deserto, capítulo 1 da segunda parte já. Logo depois que o Paulo se converteu, entra em Damasco, vai para uma pensãozinha, não tem um tostão, o ajudante vai embora, larga ele cego dentro de um quarto de pensão, sem ter nem como pagar a pensão. Quem aparece para socorrer ele? Quem Jesus disse que apareceria. Quem? Quem? Raimundo Nonato? Não, Ananias, né? Aí o Ananias, ele estende a mão e cura Paulo da cegueira. A primeira coisa que ele faz, simbólico isso, né? E aí o relato diz que ele vira para Paulo e diz assim: irmão Saulo, replica o interpelado com doçura, o Senhor que te apareceu no caminho, Jesus, da tal falange do Espírito Santo, né? Líder, coordenador, governador espiritual dessa falange. Enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Aí aqui é muito completa, é a resposta mais completa para o conceito do Espírito Santo. Porque na fala de Ananias está implícito as duas perspectivas. É o Espírito Santo externo, a pleiade, a falange de espíritos puros superiores. E é também a manifestação interna que jazia em Saulo. Estava acordando, estava adormecida, estava acordando. A centelha, a semente, o fulgor, internamente.
Ficou claro isso? Pecado contra o Espírito Santo é não dar vazão para isso. Não deixar essa luz íntima, inspirada pela luz maior, transbordar. Como? Por meio do Logos. Logos. Logos é sentimento, ideia, palavra e ação. Sentimento, ideia, por dentro. Palavra e ação, por fora. A palavra e a ação são as expressões exteriores de um processo de ideação e emoção que ia por dentro, que vibrava por dentro. Tudo a ver com o versículo de hoje. Vamos começar a estudar o versículo de hoje? Não tem muito, depois disso que eu tenho dito, não tem muito o que dizer sobre o versículo de hoje, que é a abertura da passagem. Capítulo 12, versículo 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore deteriorada. Pois pelo fruto se conhece a árvore. Então nós temos a árvore boa, que vai dar um fruto bom, e a árvore deteriorada, que vai dar um fruto deteriorado. As palavrinhas que a Juju vai pôr em destaque, nós vamos estudar hoje, é árvore e fruto. As palavrinhas que vão atravessar toda a passagem. Lembra que eu disse para vocês que eu ia ler a passagem inteira? E lembra que eu falei qual que é o tema central de todo esse discurso? Gente, aqui no Miudinho, quando a gente está trabalhando com versículo, é óbvio, eu estou adorando dizer isso, é óbvio que a gente já leu os versículos lá na frente. Vamos ver o que vai dizer os versículos lá na frente? Esse negócio de árvore, fruto, tem a ver com palavra? Olha a passagem. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore deteriorada e o seu fruto deteriorado. Pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis dizer coisas boas, sendo maus? Pois da abundância do coração, sentimento, fala a boca. O homem bom extrai boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau extrai coisas más do seu mau tesouro. Eu, porém, vos digo que toda palavra inútil, logos, que os homens falarem, dela prestarão conta no dia do juízo. Pois a partir de tuas palavras serás justificado, e a partir de tuas palavras serás condenado. Qual que é o tema central do discurso? Palavra. Nós já começamos isso já nos versículos anteriores. Só que não é palavra vocal, não é palavra escrita só. Palavra vocal, a palavra escrita, o verbo propriamente dito, ele é um negocinho, sabe? Um negocinho pequeno, dentro de uma coisa muito maior que é o Logos. O Logos é o conjunto de sentimentos e ideias que se expressam, às vezes de forma vocal, às vezes de forma escrita, às vezes de forma nem vocal nem escrita. Às vezes ele não se manifesta sem que a pessoa se mexa. Ele se manifesta, às vezes não, quase sempre, ele se manifesta de forma vibratória, fluídica. Está claro isso? Resta agora entender então, nesse processo todo, o que é a árvore e o que é o fruto. Vamos ver primeiro a árvore. Juju, destaca aí pra gente, na tela. Árvore. Então, vamos lá. Livro Instruções Psicofônicas, já falei desse livro, um dos 2 livros que resultaram da psicofonia de Chico Xavier. Uma mensagem do Aulus. O Aulus é aquele benfeitor da literatura do André Luiz.
capítulo 41, intitulado Sentimento. Vamos falar da árvore. Sentimento. O sentimento elevado gera o pensamento elevado. E o pensamento elevado garante a elevação da existência. Então, gente, quando você fala de elevação, nós estamos falando de um processo que é vertical, mas também horizontal no caso da árvore, porque a copa, ela cresce para cima e cresce para os lados. Se você for fazer uma angulação do desenvolvimento de uma árvore, ela vai se movimentar numa linha vertical e vai se movimentar numa linha horizontal. Mas uma árvore, normalmente, se ela não tiver nenhuma anomalia, ela se movimenta, no fim das contas, mais no sentido vertical ou mais no sentido horizontal? Mais no vertical. A copa da árvore nunca é maior que o tronco dela. Raramente isso acontece, né? Aí a gente nem costuma chamar ela de árvore, a gente chama de arbusto. A árvore mesmo, ela se movimenta nesse sentido. Assim como a evolução humana. A nossa elevação, ela se dá intelectualmente, sim. Ela se dá no campo do raciocínio, sim. Na horizontalidade, resolvendo problemas práticos, materiais, sim. Mas o objetivo maior é que ela se desenvolva no campo do sentimento, da emoção, do campo da inteligência emocional, da psicologia. E no sentido ascensional, buscando as alturas, verticalizando. Sentimento e pensamento, buscando o alto. Aí o Emmanuel continua. Sintamos bem para bem refletir, assegurando o bem na estrada que fomos convidados a percorrer. Olha, sintamos bem para o bem refletir. Se sente primeiro, se expressa depois. O que é que vem primeiro, a árvore ou o fruto? Isso é complicado, hein? É o ovo ou a galinha, né? Isso é complicado. Como nós fomos todos, invariavelmente, criados, se você for fazendo o esquema, o que é que veio primeiro? As expressões do meu sentimento ou do meu sentimento? Aí você vai ter que remontar o momento em que você foi criado. Nós somos obra do sentimento de Deus. Então, somos co-criadores no sentido em que o sentimento de Deus nos criou. Como eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, potencialmente, os meus sentimentos também, eles têm uma natureza criadora ou criativa. Assim como o sentimento de Deus cria, o sentimento do homem também cria. O que nos difere de Deus é que o sentimento de Deus sempre criou, sempre criará e cria somente o bem. Enquanto o sentimento do homem, por ora, por enquanto, também é capaz de criar o bem e o mal. É disso que está falando o versículo. O sentimento e o pensamento, a emoção e a ideia é o que vai por dentro, é a árvore. A palavra e a ação é o que se manifesta, é a criação. É o que vai por fora. É o fruto. A qualidade do sentimento e do pensamento vai determinar a qualidade da palavra e da ação. A qualidade da árvore determina a qualidade do fruto. Simples assim. É isso. O Emmanuel manda mais, ele encerra dizendo assim. Aliás, o Emmanuel não, gente, perdão. Eu estou tão acostumado a falar Emmanuel, o Aulus, Instruções Psicofônicas. Ato falho meu aqui. Em verdade, o pensamento é a causa da ação,
Mas o sentimento é o molde vibrátil, vibração, em que o pensamento e a causa se formam. Então, se pensamento e sentimento é a árvore, o sentimento é a raiz e o pensamento é o tronco. Entenderam? O tronco, aliás, o pensamento é o tronco e a copa. Mas a raiz é o sentimento. O sentimento gera o pensamento. Aí sentimento e pensamento geram palavra e ação. Sentindo, modelamos a ideia. Pensando, criamos o destino. Criamos o destino. Eu sublinhei isso aqui. Tudo que eu falo, tudo que eu faço, determina as reações exteriores àquilo que eu fiz e àquilo que eu falei. O que vai acontecer da minha vida é resultado de como a vida vai reagir àquilo que eu disse e àquilo que eu fiz. E aquilo que eu disse e aquilo que eu fiz é fruto daquilo que eu senti e daquilo que eu pensei. Vocês devem estar pensando assim. Então é tipo aquele livro, como é que chama? Segredo? É o segredo, né? Se eu sentir, pensar coisa... Outro dia eu vi uma coach, é coach que fala, né? Eu vi uma coach que ela tem um lance assim, que ela fala de, como é que é? Programação genética. Então, como é que é? Psicogenética. Um negócio muito louco, assim. É que ela falou assim, se você entra no estacionamento do shopping e começa a pensar, em frente à escada rolante vai ter uma vaga de estacionamento, vai ter uma vaga de estacionamento, vai ter uma vaga de estacionamento. Quando você chega lá, a vaga está te esperando. É assim que é a vida, na versão da coach. Logo, se eu sentir e pensar em meu benefício, a resposta da vida vai ser em meu benefício. É assim que funciona? Não. Jesus reúne os discípulos, o sermão profético, ele começa a falar para os discípulos tudo que vai acontecer e começa essa pregação dizendo, sabe o que para os discípulos, gente? E o mundo vos odiará. Enfim, Jesus, em termos de marketing pessoal, ele precisava de um coach. Imagina, na lógica de mercado, quem que angaria discípulos dizendo, se vocês me seguirem, todo mundo vai contra vocês, vão se dar mal. Que propaganda é essa, né, Adriana? E o mundo vos odiará. É assim. Eu senti amor. O Espírito Santo se manifestou por mim e eu senti amor. Na hora que eu senti amor, eu pensei amor. No que eu senti e pensei amor, eu falei amor. E agi amor. Só que o mundo odeia. O mundo odeia quem ama. O mundo odeia quem ama. Aí eu vou contar uma coisa para vocês, dos bastidores do Mildinho. Acho que foi no episódio 144 que eu falei da nova geração. Nunca sei. Foi, Juliana? A Juliana também não está lembrada. Enfim, aquele em que eu apresentei o Francisco. Oi, tudo bem? Ele acordou. Olá, bebezinho. Eu apresentei ele e falei da nova geração. Lembram desse episódio? Peguei ele, trouxe ele aqui, mostrei. Pois bem, no final do episódio, eu falei de uma menininha de 16 anos, que um belo dia ela descobriu que o homem estava matando o mundo. E ela começou a falar sobre vida, sobre formas de se preservar a vida, inclusive a vida humana.
O nome dessa menininha sueca, uma menina de 16 anos, para mim é uma menininha. Estou com 40. O nome dela é Greta Thunberg, ou Thunberg. Essa menininha nunca foi atrás de microfone, sabe? Ela não foi atrás ela não criou um canal no YouTube, ela não fez nada disso. Ela pegou uma placa, sentou na calçada, na porta do parlamento, e a placa, ela dizia, olha, salvem o mundo. Ela falou em vida. Agora, falar em preservação da vida, no mundo que mata para gerar renda, é incomodar quem gosta de renda, quem gosta mais de dinheiro do que de vida, certo? Aí vem os haters. E essa menina está sendo crucificada, né? Virtualmente. Estão falando que a menina é descabelada, estão falando que a menina é feia, estão falando que a menina é boa, estão falando que a menina é doente, estão falando que a menina é fantoche, é manipulada. Eu acho que ela é manipulada pelo Espírito Santo. Eu acho sim que ela é fantoche, mas na mão do George Soros, não. Ela está nas mãos do Cristo. E eu vou falar e reafirmar isso 1000 vezes aqui. E só para pirraça, eu não publico os comentários dos haters. Porque Greta Thunberg é um fantoche na mão de Jesus Cristo. É isso. Por que essa menina está sofrendo tanto com o ódio do mundo? E o mundo vos odiará. Gente, você quer saber que alguém está inspirado é quando o mundo inteiro odeia aquela pessoa. Espera aí. Comunistas e capitalistas se odeiam. Capitalistas odeiam comunistas, comunistas odeiam capitalistas. Não é disso que nós estamos falando. O enviado do Cristo é quando capitalistas e comunistas odeiam. Aí vocês podem saber, ali tem um enviado do Cristo. Quando ele tem o ódio de todo mundo, é inspirado. Entenderam? É um traço de identificação. Essa menina está sendo atacada de todos os lados. Opa! Está ali. Quando um lado apoia... Não, tem uma coisa errada. Porque ela falou em vida. Ela falou em vida. Pronto. A árvore dá um tipo de fruto bom, mas o mundo não gosta de fruto bom, o mundo gosta de fruto podre. Se essa menina estivesse organizando uma rave louca, cheia de drogas, ela era uma promoter. Se essa menina tivesse aparecido na internet, porque em poucos anos ela conseguiu acumular um patrimônio de milhões de reais, o mundo não a odiaria. Mas sabe o que ela veio e falou pra gente? Vamos andar mais a pé, sair um pouquinho do carro e caminhar um pouquinho. Vamos gastar menos gasolina. Vamos gastar menos com plástico. Vamos levar uma sacolinha de pano para o supermercado. É isso que ela falou. Pronto. Mexeu na preguiça coletiva. Mexeu na ambição de quem lucra com a preguiça coletiva. Esse fruto, a humanidade não quer. Livro Agora é o Tempo. Agora é Emmanuel mesmo. Capítulo 30, Ação e Caminho. Mensagenzinha curta, Emmanuel. Vou colocar a primeira parte dessa mensagem aqui, ó. O sentimento cria a ideia gera o desejo acalentado forma a palavra orienta a ação. Entenderam a sequência? Sentimento, ideia, palavra e ação. Logo, o nosso foco central é no sentimento. Gente, educação de filho. Lá vai a dica. Meu filho está fazendo um negócio
muito errado, que me contrariou muito. E aí aquilo que ele fez de muito errado, que me contrariou muito, me deu uma raiva dele. A gente sente raiva de filho. Não, bebê, ainda não. Ainda não, né? Mas a gente sente raiva de filho às vezes, né? Igual o dia que o Chico aprendeu que ele dava conta de tirar a própria fralda suja e brincar com ela no berço. Nesse dia eu cheguei e a Juju estava com raiva do Chico. Na hora que você tiver com raiva do seu filho por causa daquilo que ele fez que é errado, não é a hora de conversar e dar bronca. Sabe por quê? Sonda o sentimento. O sentimento é bom ou ruim? É ruim. Se o sentimento é ruim, é ele que vai moldar a ideia. Essa ideia ruim, consequentemente, vai virar palavra ruim ou ação ruim. Ou seja, você vai bater para machucar. Você vai falar para ofender. Não é a hora. Ai, Luiz, mas tem que ser na hora. Então corre contra o tempo e melhora o sentimento. Faz uma prece. Lê um trecho de um livro. Vai lá no YouTube, escreve assim, piano relaxing, meditation. Vai vir aquelas músicas, assim, 3 horas de música para meditação. Faz um bem, aí você põe aquela música, faz uma prece, abre o evangelho. Na hora que você sentir que o seu coração não está mais disparado, que ele está calmo, sereno, aí vai começar a aflorar sentimentos bons. Nossa, mas eu amo tanto meu filho, mas eu também já tive a idade dele. Mas isso que ele fez é errado. Mas a idade dele é comum errar. Aí vai virar ideias boas. Meu filho, vem cá, meu filho. Mamãe, papai sabe que na sua idade é normal errar sim. Ou então nem que seja para ser firme. Então, o papai e a mamãe decidiu que você vai ficar de castigo um tempo sem a televisão, sem o videogame. Para você entender que o que fez é errado. Mas o papai te ama tanto. Viram? Você usou de energia, foi firme, mas movido por um sentimento positivo. Isso vale também para a relação de casais, marido e mulher, namorado, namorada, vale a mesma coisa, mesmo princípio. Vale para a relação patrão-empregado. Na hora que você estiver movido por sentimento negativo, não é a hora nem de pensar, e nem de falar, e nem de fazer. Porque senão depois você vai se arrepender. Aí aquilo vai gerar um outro sentimento ruim, que é o de culpa. Aí você não sai desse ciclo. Aí vive doente, né? Porque quando a gente vai sentindo coisa ruim e a gente nem fala, nem faz nada movido por aquele sentimento, ele vira alguma coisa. Sabe o que ele vira? Doença. Somatiza. Psicossomatiza. E vamos encerrar agora com o fruto. Juju vai pôr aqui na tela aqui, fruto. Simples o fruto. Livro Mãos Unidas, capítulo 39. Sentimento, ideia, ação. É o título da lição do Emmanuel. E ele começa dizendo assim: adulterar significa tisnar, viciar, mentir. Olha, quando Jesus dizia assim, ó raça adúltera, adúlteros. Adultério é muito mais do que simplesmente infidelidade no relacionamento afetivo sexual. É muito mais que isso. O Emmanuel está dizendo, é corromper, apodrecer, manchar, mentir, trair, em todas as nuances, inclusive na relação com o Evangelho, com a lei de Deus. E nenhuma falta dessa espécie é mais lamentável ao pecado contra o Espírito Santo que aquela de nossa deserção diante das leis de Deus. É quando eu resolvo não seguir a lei de Deus. Sabe onde principia isso? Não é no que eu faço, no que eu falo. Aquilo já é o fim da linha. Já é o fruto. É naquilo que eu sinto e penso. Ih, Luiz, então o negócio é mais complicado, porque eu não falei,
Não fiz e mesmo assim pequei? Porque senti e pensei. A minha mãe está me olhando, tipo, a casa caiu. E agora, José? E às vezes a gente convive com a pessoa, igual eu convivo com a minha mãe, nem fala, mas você capta o olhar e sabe o que sentiu e o que pensou. Não é? Quando a gente conhece muita pessoa, convive demais, eu e a Juju, a gente tá aqui, ela não fala nada, a gente se conhece no olhar. Pai e mãe com filhos, é assim. Não é, Tonzinho? Não podemos olvidar, esquecer, por isso, que toda negação do bem, senti coisa ruim, pensei coisa ruim, eu neguei o bem lá dos espíritos superiores, o meu bem, o bem que ia dentro de mim. Começa em nosso íntimo, transformando-se logo após em ideia para exteriorizar-se em seguida no campo da ação. Esse exteriorizar-se no campo da ação não é mais árvore, já é o fruto da árvore. Luiz, mas espera aí. Se a ação e a palavra é o fruto, mesmo a árvore sendo ruim, mesmo o sentimento e o pensamento sendo ruim, se não virou fruto, então não fez mal para ninguém. Acontece que o logos é tão amplo que envolve o que você fala com a boca, o que você faz com as mãos, mas também o que você faz com a vibração. Porque a gente faz coisas com a vibração. Já ouviu falar de olhar de seca pimenteira? Com a vibração você seca um pé de pimenta. Você aleja alguém com a vibração. Então não tem jeito de não dar fruto. De qualquer jeito você dá fruto. Porque vibração também é fruto. Desse modo, podemos atender à justa autocrítica, analisando as nossas tendências ocultas, sentimento e ideia, e retificando os próprios hábitos, compreendendo que os nossos sentimentos contrários ao bem, o pecado contra quem? O Espírito Santo. Fecundam em nosso prejuízo os resultados, os resultados que nos caracterizam a marcha. Os resultados que me caracterizam a marcha são os frutos que eu ofereço para a vida. Fruto, palavra falada é fruto, palavra escrita é fruto, ação com as mãos, com os pés, com o corpo, é fruto, e vibração fluídica espargida no ambiente também é fruto. Vamos ler o versículo? Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore deteriorada e o seu fruto deteriorado. É pela árvore, é pelo fruto que se conhece a árvore. Tá ok? Então, até semana que vem. Oi, Tonzinho? Aqui é uma floresta vasta, né? Uma Amazônia de bons sentimentos e bons pensamentos. Não é assim? Que Deus te ouça, viu, Tonzinho? Até a semana que vem, pessoal. É como se a vida fosse um grande filme, o fluido cósmico universal está registrando todas as imagens e todos os sons. Eu sou um personagem dessa história, desse filme, e eu determino que papel eu quero ser. Se eu quero ser o vilão, se eu quero ser o herói.